Boa tarde, meu povo abençoado. Sei que nós estamos aqui ao vivo mais uma vez com todos vocês. Primeiramente, agradecer a todos pela presença, pela participação. Hoje o tema, a gente vai falar sobre ferramenta de precificação, né, que tem sido muito importante aí na escalabilidade das contas, nas vendas, na organização, né, da gestão de um modo geral. Mas como de costume, nós vamos deixar uns minutinhos aqui, tem o pessoal ainda falando, tô entrando, ligando o computador. Dá mais uns minutinhos aí só pra galera chegar. E aí ali por volta de 16 horas e 5 minutos vai ter um delayzinho, né? Porque como a gente tá ao vivo aqui, tem um delayzinho pra chegar pra vocês, mas dentro de alguns minutos a gente já começa esse treinamento, né? Essa demonstração geral aqui que a gente vai fazer sobre a ferramenta. E a ideia é que toda semana a gente venha trazendo novas ideias, trazendo continuação desse treinamento, porque vou tentar não me estender muito hoje, não vai passar mais de meia hora, 40 minutos, essa é a ideia, tá? Para que a gente tenha uma recorrência aí sobre essa parte de precificação e a gente consiga extrair os melhores resultados, beleza? Vou já pegar um cafezinho aqui para deixar no jeito. Se vocês estiverem servidos aí, manda bala também no cafezinho. Pega o papel, a caneta, eu sempre brinco, né? Pega uma caixa de sulfite, 18 canetas Bics, que nós vamos ter bastante coisa para passar hoje, beleza? Bom, a galera também tá com a gente no chat aí. A galera, ó, estamos aqui. Ó, o Dan, um abraço pessoal aí, da Neon, Lembo, show de bola. Obrigado pela presença de vocês. Daqui alguns minutinhos a gente de fato já vai começar, beleza? Deixa eu já ir abrindo aqui os trem, vamos deixar no jeito, preparar porque tem bastante coisa pra gente conversar. Bom, aquele dia a máquina deu uma travadinha, mas acho que hoje vai ser tranquilo. Bom, se alguém também já tiver alguma questão aqui, o pessoal também mandou no WhatsApp aqui antes da gente começar. Ó, o Matheus tá com a gente aí também, parceirão. Grande Matheus, do The Store. Matheus é brother mesmo. O pessoal mandou aqui no meu WhatsApp, pô, você falou da versão 5.1, mas eu ainda tô na 4.0 e tal. Não se preocupe, a gente sabe que esse processo de atualizações é assim mesmo, né? As novidades vão saindo, a gente vai atualizando, vai melhorando, né? E de acordo aí com... A gente vai conversando com cada seller, as versões anteriores não param de funcionar. Então, vai usando, vai tocando, aí a gente vai atualizando as bases aí até você ter aí a sua base também atualizadinha com todos os recursos, tá? A ideia é que cada versão a gente traga mais possibilidades de utilização da ferramenta, né? De mais novidades, tá? Essa migração da 4 para 5, que é o que a gente vai fazer o treinamento, eu vou começar dentro de instantes aqui de forma oficial, ela realmente é uma migração assim bem impactante, porque a gente praticamente mudou a forma, né, da gente criar as regras, mudou ali algo muito estrutural. Até por isso que a gente está começando aqui hoje uma linha de raciocínio de treinamento, para a gente basicamente começar do zero e a gente conseguir explicar sobre essas mudanças aí que a gente colocou nessa nova versão, tá bom? Mas também sem mais delongas, né? A galera acho que já conseguiu conectar aí, a gente vai iniciar, tá? Obviamente eu vou utilizar uma base minha aqui, tá? Então a questão não é a gente ficar olhando sobre as regras já criadas, e sim sobre o que a gente pode desenvolver, o que a gente pode criar com essa ferramenta, tá? Então nós vamos falar um pouquinho, até nosso grande velho amigo Bloco de Notas também vai participar com a gente hoje, porque a gente vai
literalmente começar do zero, da ideia de porquê da ferramenta, o que ela ajuda, o que a gente pode ter e, obviamente, depois a gente vai lá para a prática mostrar cada uma dessas situações, tá bom? Então, sem mais delongas, esperamos alguns minutinhos aí para a galera poder conectar. Bora pro vídeo que então a gente tem bastante coisa para conversar na data de hoje, tá bom? Eu vou, obviamente, já começar com algumas dúvidas que o pessoal acaba perguntando, que eu acho que é legal da gente já esclarecer aqui, né? Então, a ferramenta de precificação... Tem outro conteúdo aqui, aí. Ferramenta de precificação. Eu vou começar com algumas dúvidas básicas que o pessoal acaba perguntando pra gente. Como é que ela pega as informações para mostrar, né? Então, da onde que ela tira as informações aqui que a gente mostra dentro do Sheets aqui, que a gente está usando o Google Sheets. A ferramenta está conectada na API do Mercado Livre, tá? Então, obviamente, aquilo que o Mercado Livre disponibilizar de informação é o que a gente vai trazer para cá. Seja do preço do seu anúncio, seja do valor do frete, seja da comissão, tá? A gente, obviamente, já encontrou alguma coisinha ou outra ali que precisa de atualização, de refresh, porque às vezes está atualizando na própria API do Mercado Livre, mas é muito raro, são coisas assim que a gente nem precisa esticar muito o assunto, tá? Mas, realmente... tudo que a gente vai mostrar ali é o que está mostrando na API do Mercado Livre e a ferramenta está conectada lá para poder trazer essas informações aqui, tá? Então a ferramenta não está inventando nenhum número, não está colocando nada a mais, tá bom? Bom, e aí para poder ela funcionar da melhor forma possível, né? Essa ferramenta poder funcionar da melhor forma possível, ela sim vai precisar cruzar com a sua base, vai precisar cruzar com as suas informações de produto. Então da API do Mercado Livre a gente traz o preço, vou até ir colocando aqui, ó, o preço de venda, a gente traz a quantidade de venda, né? A gente traz as vendas propriamente dito para montar até a curva ABC ali. Então, uma coisa que já me perguntaram também, qual que é o prazo, qual que é o período que a ferramenta olha as vendas para poder montar todas aquelas informações ali? Os últimos 90 dias, tá? Então, os últimos 90 dias são as informações que nós temos para montar a curva ABC, né? Para montar as informações ali de quanto você vendeu, né? Porque fica aqui no produto, ó, nos últimos 30, 60 e 90, quantas vezes você vendeu aquele produto e assim sucessivamente, beleza? Só vou ir dando uma olhadinha no chat aqui também, porque às vezes tem alguma questão de travar a imagem, travar o vídeo aí, se vocês puderem me ajudando aí também, tá bom? Eu vou fazendo um monitoramento particular aqui, mas se alguém puder, tiver alguma dificuldade aí de conexão, alguma coisa, dá um toque pra gente aqui, pra gente melhorar e ajustar aqui também, beleza? Bom, vamos continuar. Então, dentro da API a gente vai buscar também a comissão, vai buscar o frete, vai buscar as tarifas, né? As tarifas que o Mercado Livre cobra lá, se o produto for abaixo de 79. Beleza. Então, acho que isso aqui basicamente resume ali algumas coisas que a gente busca dentro da API para montar o seu painel ali dos anúncios. Obviamente os anúncios, né? Propriamente dito, né? O título, as informações do anúncio. Beleza. Porém, para poder entregar para você as informações de margem de contribuição, as informações da própria precificação que ela vai fazer, o ponto mais importante, né? O ponto mais importante é a questão do custo da sua mercadoria, né? O custo de aquisição da sua mercadoria. Nós vamos falar um pouquinho também depois aprofundadamente sobre essa questão do custo da mercadoria, porque às vezes o pessoal tem dúvida, né? Eu coloco o custo da nota fiscal, eu coloco o custo mais os impostos, eu coloco o custo mais o frete, enfim. Na verdade, tudo isso depende da forma que você gerencia o seu negócio. Se você na sua DRE, né, no seu demonstrativo de resultado de exercício, você gosta de ver só o custo de mercadoria e essas outras despesas, você tem um trabalho à parte, aí, um controle à parte que você faz separado, pode ser que você deva colocar só o custo da mercadoria propriamente dito, né? Porém, né, às vezes para facilitar e para que você seja mais incisivo na sua precificação, para que você leve o preço
de venda mais correto dentro dos seus anúncios, eu imagino que deva ser o custo geral, o custo total de aquisição ali, com todos os impostos e todas as despesas que foram correlativas da aquisição daquela mercadoria. A gente não pode falar aqui o que é certo, o que é errado, porque cada um, né, a empresa de vocês gerenciam ela da forma que vocês bem entenderem. Mas o que a gente recomenda é que realmente seja um custo total ali por produto. Se você não tem isso, se você só registrou o custo das mercadorias e você não sabe quanto você pagou de frete, quanto que você gastou ali de repente com embalagens, alguma coisa de forma mais direcionada a custos extras, nós vamos ter lá na ferramenta, eu vou mostrar para vocês, locais que a gente pode incluir custos adicionais, né? Custos adicionais. Que aí eles podem ser em valores fixos ou em percentual, né? Então, se você quiser adicionar sobre todo o seu custo de mercadoria, você quiser adicionar um percentual fixo, que aí esse sim está representando ali os outros custos que você tem da tua operação, seja de frete na aquisição, seja de algum imposto específico que não vem exatamente destacado na nota, seja a embalagem, enfim, qualquer custo que você tiver e você queira adicionar em valores ou percentuais para que ele faça esse cálculo na hora de fazer a precificação, você pode também, tá bom? Eu deixei aqui planejado, né, para a gente poder falar nesse começo de conversa sobre algo que é muito comum no mercado, muito comum no mercado, que são modelos de precificação, tá? Então, para a gente começar esse processo, eu poder mostrar a ferramenta, poder explicar o que ela faz, a gente precisa entender uma grande diferenciação que se tem sobre a leitura da margem de lucro, tá? Eu não sou economista, não sou contador, não sou especialista total da área, mas com o conhecimento, com a experiência que a gente adquiriu, né, principalmente praticando tudo isso que a gente está falando aqui, a gente consegue entender que existe duas formatações que se confundem muito no mercado e para você usar a ferramenta da melhor forma possível, você precisa entender um pouquinho disso. Eu estou falando de markup, né, versus margem de contribuição. Se a gente não falar sobre isso aqui, se a gente não explanar um pouquinho esse assunto, pode ser que tenha gente que vai ter dor de cabeça ou ter dúvidas na hora de usar a ferramenta. Mais uma vez, não estamos aqui para falar o que é certo, o que é errado. Nós estamos aqui para falar aquilo que realmente faz sentido, aquilo que encaixa, principalmente para você usar essa ferramenta. O markup é quando você pega o valor da sua aquisição e coloca um percentual em cima, né? Então eu compro a mercadoria por 100 e eu marco em cima dela 80%. Então eu vou vender esse produto por R$180. E aí muita gente fala assim, pô, eu vendo esse produto com 80% de lucro. A gente sabe que na realidade não é bem assim, porque esses 80% você adicionou sobre o custo, só que esses R$80 que foi sobre o custo, ele não vai ser efetivamente o seu lucro. Principalmente no canal de vendas do Mercado Livre, porque nós estamos falando aqui sobre a ferramenta de precificação do Mercado Livre. Você vai pagar comissão para o Mercado Livre, você vai pagar frete para o Mercado Livre, você vai pagar imposto para o governo, né? E aí, lógico, eu não pago imposto. O problema é seu, uma consequência da tua operação, mas é real que isso existe e é real que isso vai interferir no que a gente entende de lucro ali final da sua operação. Então, para você poder falar que você tem X% de lucro, você precisa também diluir esses descontos que vão sair, essas despesas, essas taxas que vão ser diluído do valor que você vender o produto, tá bom? Então, para a gente pegar um produto que custou os R$100, adicionar os 80% de markup e a gente poder falar sobre lucro, a gente tem que vir de cima para baixo e não de baixo para cima, né? Então eu tenho que pegar o valor de venda, que seria aqui no caso os R$180, e eu tenho que tirar as despesas ou essas taxas que vão ser colocadas ali, né, tiradas do meu valor da minha venda. Então a gente vai fazer uma simulação rápida aqui, antes da gente ir lá para a planilha, só para que isso aqui fique muito claro, que você não tenha dúvida como que a ferramenta trabalha, como que ela monta
a famosa margem de contribuição, que é o que da formatação que a gente trabalha, tá bom? Então, ela vai pegar o valor da venda, tá? Ela vai diluir. Vamos supor que essa venda aqui teve um frete de R$50. Estou dando um exemplo aqui, tá? O frete. Depois, esse produto, ele era numa categoria que paga a comissão de 18%. Já vamos fazer a conta aqui para ver quanto que dá, tá? Vamos lá, a minha alíquota de imposto, eu estou começando a minha operação, estou no Simples Nacional e tal, então eu estou pagando 6% de imposto. Vamos colocar aqui como exemplo, tá? Beleza. Aqui eu vou fazer um valor simples e não vou colocar aqueles custos adicionais ali que eu falei que você pode adicionar, né? Que é embalagem. Pô, eu pago uma comissão para um vendedor aqui, eu pago uma comissão, enfim, qualquer situação que você tenha que colocar aí, eu não vou entrar no mérito aqui para ficar algo mais simples e mais objetivo, tá? Então, o que a gente estava entendendo que seria 80% de lucro, basicamente a gente pode pensar assim, né? Então, 180 vezes 18%, a gente tem 32,40 aqui de comissão para o Mercado Livre. Se é 6% de imposto, não vou fazer nada na cabeça, tá? Até para não, vezes 6% de imposto, R$10,80 de imposto. Beleza? Então, vamos chegar no que seria basicamente o lucro bruto aqui dessa venda. R$180 menos os 50 que vai descontar do frete, menos os 32,40 que é da comissão do Mercado Livre, menos os 10,80 que é o imposto. Galera, ó, só de pensar aqui, numa conta boba, eu já tive um prejuízo. Porque vocês perceberam que aqui eu não coloquei o custo da mercadoria. Certo? Que era os R$100 que eu falei aqui, ó. Então, o custo da mercadoria é R$100. Eu vou fazer de novo a conta para vocês verem. Eu fiz um markup de 80% e eu estou falando por aí que eu tenho 80% de lucro sobre as minhas vendas. Mas se eu vier de cima para baixo, né? Então, vou pagar 18% de comissão, que dá R$32,40. Tá aqui. Vou pagar 6% de imposto. O imposto é sobre o faturamento, vezes 6% de imposto. R$10,80. Tá aqui. E agora eu tenho ainda os R$50 de frete. Ah, mas o frete desse produto não é R$50. Tá bom, vamos colocar 30? Beleza. Vamos fazer aqui diferente. Então, 180 menos 30 de frete menos 32,40 menos 10,80 de imposto. Menos os R$100 que é a mercadoria. Me sobrou então de lucro bruto o valor de R$6,80, que dividindo isso pelo valor do meu faturamento, que seria ali os 180, eu tenho vezes 100, né? Porque a gente está falando em percentual, nós teríamos uma margem de contribuição de 3,77%. Olha que diferença. Eu saí então de um lucro que eu estava falando, que eu estava lucrando 80%, que eu estava simplesmente pegando o custo e adicionando uma margem, né, um percentual em cima, tá bom? E eu estava, na verdade, tendo um lucro de 3,77%. Dependendo, veja bem, do teu nível de classificação aí no Mercado Livre, porque o frete no Mercado Livre, e eu acho que o frete aqui tem uma importância muito grande, né? Porque aquilo que é em percentual, você consegue fazer umas somas ali, mas no Mercado Livre o frete ele é terrível, porque ele é por categoria, tá? E o frete por categoria, ele vai olhar também a sua reputação para poder te dar o valor do frete. Às vezes a tabela do frete é R$45, e você precisa atingir tal medalha lá dentro para ele chegar num benefício que ele te dá 50% de desconto. Só que um dia ou outro, reclamação entrando na sua conta, cancelamento de venda, qualquer coisa que impactou ali a tua conta, você perdeu essa medalha. Ele tira esse benefício dos 50%. Então esse frete volta para 45%. Se você precificou com markup
ou manualmente, mesmo que seja até por forma com margem de contribuição, mas você precificou isso na unha, você concorda comigo que das duas uma, ou você vai ter que ir lá manualmente refazer essa conta, e a gente sabe que na correria do dia a dia, a gente não consegue ficar repassando pelos anúncios, não para ficar olhando o frete ali, hoje eu não tenho reputação, então o meu frete subiu, eu preciso ajustar aqui na mão. Você vai ficar fazendo conta, você não vai chegar em lugar nenhum. Infelizmente, vai acontecer que é a situação número 2, você vender e ter prejuízo, ok? Então, para a gente não ter mais essa dor de cabeça, eis que eu apresento aqui uma solução muito legal, muito bacana para te ajudar. A ferramenta, ela tem possibilidades de ser utilizada de forma manual, onde você enxerga as informações para te ajudar numa precificação manual. E ok, tem gente que usa assim e é muito legal, porque você já tem todas as informações na tela, tudo que você está pagando de frete, imposto, comissão, custo da mercadoria, você já consegue ter tudo isso muito fácil. E aí você chega ali numa precificação para o seu anúncio, tá? Ou você pode usar ela no piloto automático, que aí você dá permissão para ela ir lá no Mercado Livre e ajustar o seu preço de acordo com essas regras que você criou. Eu não vou pular etapas, eu vou bem devagarzinho nessa explicação, porque a gente vai aproveitar esse material até para quem ainda nunca viu essa ferramenta, nunca utilizou, tá? Então, para você que já utiliza e já sabe de repente o que eu estou falando, pode ser que seja algo chovendo molhado, né? Mas com certeza para muita gente todo esse material, todo esse conteúdo aqui que a gente está falando é extremamente importante. Ou até para você revisar também seus conceitos aí, porque eu acho que às vezes você pode ter surpresas infelizmente negativas com essa leitura que eu fiz aqui. Mas eu precifico com markup de 120, então com certeza eu tenho lucro. Olha direito, faz a conta, porque às vezes o frete, a depender do custo da mercadoria, da comissão que você paga e principalmente a sua alíquota de imposto também, pode ser que na verdade esteja sobrando até menos do que o valor do produto para você, e aí você não vai ter dinheiro para repor, você sempre vai trabalhar no vermelho e você não vai ver o lucro na sua operação aparecer, beleza? Bom, agora que a gente falou um pouquinho então sobre como que a ferramenta trabalha, na verdade ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar todas essas informações aqui e vai formar o teu preço de venda ideal. Então, se ela sabe que teu custo é R$100, e você vê que aqui, ó, a gente falou em lucro bruto, mas eu também, aqui, né, seria lucro em percentual. A ferramenta, o que ela vai fazer? Ela vai pegar todas essas informações do custo da mercadoria, óbvio que ela vai desconsiderar markup, né? Ela não vai usar nenhuma regra de markup para fazer a sua precificação, e vai fazer a sua precificação de acordo com a sua margem de contribuição que você definiu. Então, vamos supor que em vez de 3,77%, que convenhamos, é uma margem muito baixa, né? Para quem vende há bastante tempo no Mercado Livre, infelizmente, não é uma novidade margem baixa no Mercado Livre. É basicamente uma redundância, né? Mas, enfim, vamos sonhar aqui que as coisas estão num mundo maravilhoso. Aí a gente está falando de uma margem de contribuição de 15%, né? Que é o ideal aí, pelo menos, para a gente conseguir pagar as outras despesas, água, luz, telefone, folha, enfim, tudo que acontece, quebra computador, e quebra isso, quebra aquilo, e é fio para lá, é fio para cá, enfim, tudo que você tem de outras despesas para pagar uma operação, você precisa fazer uma conta para entender se o que você vende na média, né, junto da sua margem de contribuição, se paga o restante dos seus outros custos. Mas eu tenho um custo pequeno aqui porque sou só eu, minha esposa e um cunhado meu, alguém e tal. Mas ok, você precisa pensar que de repente amanhã você vai crescer, você vai precisar pagar um aluguel, você vai precisar pagar uma folha. E se você não for ajustando os seus percentuais de precificação, vai acabar que você sempre vai ter sempre o mínimo ali só para de repente repor o produto e fazer uma retirada mínima, não sei. Enfim, não estamos aqui para falar sobre como você gerencia o seu negócio, mas sim pensar de que forma você deve precificar para te ajudar, a ferramenta vai te ajudar a com certeza ter um resultado melhor. A gente vai usar como referência aqui, só para terminar a explicação, que usaríamos uma margem de contribuição de 15%, ou seja, depois de todos aqueles custos lá do frete, a comissão do Mercado Livre e o imposto, precisa sobrar 15%
de lucro para mim. Eu pago o custo da mercadoria, pago todas essas taxas do Mercado Livre e ainda me sobra 15% do valor daquela venda para que eu tenha essas possibilidade de pagar essas despesas. Eu quero só fazer um parênteses aqui porque eu entendo que para chegar no valor ideal da sua margem de contribuição, eu não sei se você tem contador, eu não sei se é você mesmo que faz aí a tua operação, ou se é uma contabilidade que é mais ativa no teu negócio, ou se ela só gera as guias para você, enfim, precisa entender exatamente como que você faz. Mas o que eu recomendaria para você que, poxa, eu não sei então, eu estou aqui no mercado, eu estou perdido, eu vou no preço do meu concorrente, eu coloco o preço que ele coloca lá, eu tento vender no mesmo preço que o dele. Ou eu criei um percentual na minha cabeça aqui, que é um percentual que vai pagar minhas contas aqui, eu vou conseguir comprar minha Ferrari no final do ano, se Deus quiser. Eu espero que sim, e espero que você me convide para a gente passear junto, mas eu recomendo também você, de repente, sentar com o seu contador e buscar entender qual seria o seu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, ele vai te mostrar, ou vocês vão chegar num consenso, sobre quais são as despesas que você tem correlativas ao seu negócio, e aí você vai encontrar com uma margem de contribuição qual é o dia do mês ali, qual que é o dia que você atinge esse ponto de equilíbrio, que do dia que você, com as suas vendas e com uma margem média que você costuma vender, você pagaria as suas despesas e daquele dia em diante você pode considerar a sua operação como lucro, digamos assim. Eu acho que isso é importante porque a ferramenta também pode ser uma arma, também pode ser uma ferramenta para você ter momentos do mês onde você vai variar a sua precificação. Você não precisa começar no dia 1 até o dia 30 com o mesmo percentual de lucro. Porque pode ser que, vai lá, no 20º dia do mês, você já atingiu o ponto de equilíbrio, você já pagou todas as suas despesas, ou seja, você tem uma tranquilidade de os últimos 10 dias do mês, de repente, ter uma gordura maior, ter uma margem maior de contribuição para que você possa pensar em crescimento, para que você possa investir o teu dinheiro, para que você possa ver a tua operação crescendo. Isso aqui são ideias, nós não estamos falando de o que é certo, o que é errado. O que a gente está colocando aqui é que a ferramenta pode te ajudar a você ter um controle melhor sobre tudo isso. Então, o porquê de usar uma ferramenta. E não, o Andrei falou que eu tenho que no dia 20 pegar minha margem, subir ou descer. Não estou falando nada disso. Você tem que analisar o teu negócio e você tem que ver se faz sentido essas ideias que a gente está falando. A ferramenta ela tem recursos para que você faça isso, tá bom? Mas enfim, sem mais delongas, a gente agora vai para a tela, vai para a prática, porque a gente vai começar a realmente falar sobre a usabilidade da ferramenta. Eu entendi que sem a gente dar uma repassada nisso daqui, pode ser que a gente lá na frente pudesse ter algumas dúvidas ali sobre percentuais. Pô, mas você só marcou 15%, pegou o produto por 100 e marcou só 15%? Não, é margem de contribuição. É o que sobra do valor das vendas menos as despesas correlativas. Beleza? Bom, de tempos em tempo eu também vou pedindo para a galera dar um salve aí no chat para a gente saber que tá tudo ok aí. Eu tô vendo a galera com a gente aqui online. Mais uma vez eu agradeço a presença de todo mundo. Então, se puder de tempos em tempos aí dar pô, legal, já sabia disso. Minha margem aqui é 50%. Me fala aí que a gente fica feliz, né? Não gostaria de ter essa margem na nossa operação, não temos, mas enfim, é bom saber se você está conseguindo ter uma boa rentabilidade aí no seu negócio. Desde que seja margem de contribuição e não markup, eu vou ficar feliz por você. Beleza? Bom, mas vamos lá. A galera tá mandando aqui já no zap. Show de bola, tudo certo. Legal. O pessoal da Lembo tá com a gente, o David. Ó o Milão aí também. 1000%. É nóis, irmão. Tamo junto. Bom, então vamos lá para a tela da ferramenta, porque aqui a gente agora vai conseguir falar um pouco sobre todas as funcionalidades que nós temos. Eu já vou separar aqui esse treinamento da parte que é a configuração, a instalação, né? Que é aquele período ali onde a gente vai puxar, conectar sua conta no Mercado Livre para puxar todas as informações, enfim. A gente vai fazer aqui, nós não vamos entrar nessa parte de configuração, porque a gente entende que isso é muito particular e, né, tem contas que vão ter muitos anúncios, então vai precisar de X ou Y acionadores. Enfim, essa parte é mais particular de cada uma, então a gente não vai
falar sobre isso. Com certeza, se você ainda não contratou a ferramenta, né, você vai assistir esse conteúdo e você vai contratar. A nossa equipe te auxilia, a gente faz esse processo para que a ferramenta fique rodando aí na sua operação e que você consiga atingir os objetivos também, beleza? Então, da parte de instalação, de configuração, o Milo falou que sonhar é preciso, meu Deus do céu. Cara, se você não sonha, imagina realizar, né? Então você tem que pelo menos sonhar que vai sobrar 50%. Não sobra, é difícil, é difícil. Mas tem caminhos, viu? Tem caminhos e a gente está estudando aí. E logo, logo a gente traz novidades para vocês. Mas vamos lá. Vamos falar do hoje, vamos falar do agora. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Logo que a gente instala a ferramenta, é realmente definir quais são as regras gerais que eu vou usar na minha ferramenta, tá? Eu vou voltar só um pouquinho aqui no bloco de notas para explicar sobre a questão das curvas, de margem geral e tudo mais. Então, se eu sei que a ferramenta vai pegar todas aquelas informações de frete, comissão, tarifa, bonitinho e tal, vai puxar para dentro da planilha para gerar o meu preço de venda ideal, que é o que ela vai fazer, né? Até estava fazendo a conta aqui, eu acho que eu parei, vamos finalizar aqui então rapidão, só para não ficar nenhuma dúvida, né? Então aqui a ferramenta ela somaria o 18 com 6, que dá 24, os custos fixos seria 100 com 30, então acho que é isso. Então ela pegaria e faria os 130 dividido por 24%. Não, desculpa. Só fazer de novo aqui. Espera aí que deu uma custo. Vou pegar aqui o precificador inicial que já está montadinho essa leitura. Só para gerar um valor ideal inicial ali. Então, se a gente falou em R$100 de custo, o frete grátis a gente falou 30, né? A gente falou em comissão de 18, imposto de 6%, comissão 18, beleza. E o lucro nós tínhamos falado em 3, né? 3,77. Olha lá. Vê que bate os R$180, né? Então você teve 3,77 de lucro para vender naquele valor de R$180. Vamos supor que você fale que a sua margem de contribuição precisa ser 15% o seu lucro. Esse produto você vai ter que anunciar ele por R$213, pelo menos na categoria premium, né? Naquele parcelamento sem juros para o consumidor, para que você tenha esse lucro de 15%. É exatamente isso que a ferramenta vai fazer. Ela vai pegar todas essas informações que estão espalhadas, valor do frete, valor da comissão, valor do imposto, valor do custo da sua mercadoria e vai formar o seu preço de venda ideal, de acordo com as regras que você mesmo vai determinar. Porque pode ser que eu esteja falando 15 aqui como referência, mas o ideal para você é 10, é 20, é 30, enfim. Aí é você quem vai determinar. Então, se você determinou que a regra para aquele anúncio é de 10%, ela vai precificar o teu anúncio para R$ 196,97. Então, por que eu quero chamar a atenção aqui sobre a questão das regras iniciais? Porque as regras iniciais, elas na verdade elas podem ser modificadas a qualquer momento, porque você pode fazer soma de regra, você pode fazer substituição de regra, mas para não confundir e a gente ter aqui uma leitura muito rápida, basicamente a gente vai pensar assim, curva ABC, tá? O que é e como que a ferramenta faz? A curva ABC ela está pautada no diagrama de Pareto, onde a gente tem 80% dos anúncios que representaram o seu faturamento são a sua curva A. 15% dos seus anúncios a curva B, ou 5 ou nada, né? No caso, aqueles anúncios que não venderam, ou né, a soma deles representa os 5% do seu faturamento, eles representam a sua curva C. Então, essa é uma possibilidade de você já criar uma regra em cima da ferramenta de precificação. Porque você pode falar, cara, na minha curva A, então, são aqueles anúncios que mais vendem, eu quero trabalhar com uma margem de contribuição de 15%. Ou seja, os anúncios já estão performados, as coisas já estão acontecendo, eu quero ganhar 15% em cima desses anúncios. Já a curva B, que são anúncios que vendem um pouco menos, né? Eles representam só 15% do meu faturamento, eu vou trabalhar com uma margem um pouquinho menor, vou trabalhar com uma margem de 10%. Por quê? Porque a partir do momento que esses produtos começarem a vender e eles tiverem um bom ranqueamento, uma performance, a própria ferramenta vai me sugerir ou ela já vai mudar o meu preço para 15, tá?
E a mesma coisa na curva C. Você pode colocar 7, 5. Aqui eu vou colocar só como exemplo, não tem regra para isso. Mais uma vez, é você quem determina essa questão, tá? Então, as regras iniciais você tem duas formas. E eu vou mostrar isso na prática lá. Margem fixa. Se você não quiser nada de curva ABC, você quer considerar toda a sua planilha, toda a sua ferramenta para 15%. Ou seja, ele vai pegar todos os seus anúncios, vai pegar os custos das mercadorias, todas aquelas taxas e vai aplicar uma sugestão de 15% em cima para a sua precificação. Ou a margem por curva, que foi o que eu expliquei aqui agora. Na prática, como é que você configura isso? Dentro de ajustes aqui, ó, ajustes básicos de precificação, é onde você vai fazer a configuração dessa informação. Então, escolha o tipo de margem, fixa ou por curva ABC. Margem fixa está aqui, né? Seria aquela que eu falei ali, que você escolhe, ele vai fazer a leitura de todos os seus anúncios para um percentual só fixo de margem, ou por curva, onde ele te dá a oportunidade de você ir fracionando, aumentando ou diminuindo. Ah, Andrei, mas você não falou aí, tem curva E e curva N. Eu vou explicar isso agora, porque isso aqui, inclusive, é uma novidade dessa versão 5 que a gente está colocando. A curva E e a curva N são para produtos encalhados aqui na E e para produtos novos, anúncios novos na N. Basicamente assim, como a ferramenta a gente desenvolve ela na usabilidade, né? Então a gente usa essa ferramenta, a gente acaba vendo necessidades no dia a dia, né? O que acontecia muito? Quando eu publicava um anúncio novo, fui lá no meu fornecedor, mó guerra pra gente comprar o produto e tal, e conseguir um bom preço, eu vou fazer um anúncio nele. Aí, perdi várias horas ali criando bons anúncios, a estratégia de HPA que o Andrei me sugeriu lá na metodologia da Ketap dele e tal, não sei o que, pá. E aí, na hora que eu vou publicar o anúncio, cara, o anúncio é novo, né? Só que como ele não tem venda, ele já colocava na menor margem possível de todos os meus anúncios. Então, eu colocava um anúncio novo que eu tive o maior trabalho de comprar, que eu tive usando o meu tempo aqui, investindo o meu tempo em fazer bons anúncios, e ele vendia na melhor margem possível. Isso é uma estratégia errada? Não. Isso é uma estratégia ruim? Depende. Por quê? Às vezes você abaixa um pouquinho a margem no começo para o anúncio e dá uma ranqueada e automaticamente depois, ela entrando nas outras curvas, ela vai subir a margem. Até aí tudo bem, tá? Só que, poxa, eu já estou performado, a minha conta já está vendendo e tal. Tudo que eu estou comprando agora é para tentar ganhar mais do que eu ganho. E não ficar vendendo mais barato para depois performar, porque a minha conta não precisa mais de performance. A minha conta agora precisa de lucro. Então a gente criou a curva N, que você pode escolher quantos dias você considera, né? Da data da criação do anúncio, quantos dias você considera esse anúncio novo. Então vamos supor que você coloque 45 dias. Se você colocar 45 dias para um anúncio novo e você selecionar aqui uma margem de 12% para esse anúncio, então na hora que ele cair na sua conta, a ferramenta vai precificar ele para 12%. Aí lógico, né? Se passou os 45 dias, ele teve um volume de vendas que represente 5% da sua conta, né, até 5% da sua conta, ele vai cair para essa margem aqui, porque ele é um produto de curva C. Então ele já passou o período de ser novo, né, de ser lançamento ali de 45 dias, e ele volta a ter uma curva de A, B ou C, porque acabou o prazo de 45 dias dele. Ok? Eu falei do novo na frente do encalhado, porque o encalhado eu acho que é até mais fácil de explicar. O novo que ali tem uma questãozinha, né, de você entender que se ele tiver venda ou não tiver venda em 45 dias, ele continua sendo N, porque ele ainda é um anúncio novo. Agora, passou os dias que você escolheu, porque eu coloquei 45 aqui, mas poderia ser 15, poderia ser 20, poderia ser 60. É você quem vai determinar isso também ali num outro local do painel de configuração, tá? Mas ele deixou de ser, passou do período que você escolheu, ele vai ter que entrar em alguma das curvas. E aí, obviamente, vai da letalidade da qualidade do anúncio que você criou, enfim, tá bom? Ou do seu nível de competitividade no catálogo, tudo isso vai determinar para que ele entre numa curva A, B ou C, beleza? O E de encalhado. Então, isso é inclusive o que eu mais tenho. Se vocês estiverem precisando de produto de curva E, eu faturo para todo mundo aí, ó. Mando notinha fiscal para todo mundo e mando... Mas aí vocês mandam o Pix primeiro, tá bom? Pra gente não ter nenhuma dor de cabeça. Tô brincando, mas se precisar de produto na curva E,
Fala comigo que eu sou o rei dos produtos encalhados, beleza? Vamos lá. Imagino que nessa conversa eu não estou sozinho, mas tudo bem. Deixa esse assunto para depois. Se você tem aí se você tem, com certeza, né, a gente tem nas contas aí anúncios que não vendem, você também pode classificar ele separado da curva ABC. E também você pode escolher um período. Você fala assim, cara, os anúncios que estão mais de 60 dias sem vendas, ele entra na minha curva E, tá? Porque a curva E vai ser literalmente para anúncios encalhados, anúncios que não vendem, né? Então vou colocar aqui, 60 dias, curva E. Então eu falei que na minha curva E eu quero que venda com 3%. Cara, eu quero botar fora esse troço aí porque comprei 20 peças já faz sei lá quanto tempo e já publiquei, já faz 60 dias, não vende. Eu quero virar esse produto. Então coloca uma margem pequena. Esse aqui é o seguinte, a partir do momento que ele vender, ele já com certeza vai entrar numa curva, tá? Então esse aqui é encalhado, é anúncio que não vendeu. Se ele vendeu, ele já sai da curva automaticamente. É diferente do curva N, que ele fica pelo período, né, de 45 dias e faz com que mesmo com venda ou sem venda, ele vai esperar os 45 dias para depois classificar numa curva. O E não, encalhou, não vendeu. Vendeu, ele vai para uma curva e aí é correlativo. Às vezes você faz ali a configuração, porque a gente pode fazer a configuração do Pareto, né, do faturamento, por número de vendas ou por valor das vendas. Então, a depender da forma que você configurou, que eu sempre recomendo por faturamento, mas também tem controvérsia, ou também tem uma outra opção de ser por volume de vendas, que às vezes a sua conta não está numa reputação muito alta, o que você precisa é número de vendas. Então você enxergar ali na curva A aquilo que mais está levando você próximo do resultado, que é a medalha, o que você precisa naquele momento é o objetivo da medalha, pode ser que faça mais sentido. Mas se não for esse a sua situação, se você não estiver precisando de volume de vendas e estiver precisando de faturamento ali, você está querendo ver ali de fato quais são os produtos que mais impactam no seu resultado geral, usa a ferramenta na organização aqui, ó. Tem um lugar aqui que daqui a pouco a gente vai ver. Não é nessa tela, acho que é na outra. Que a gente escolhe de que forma que ela vai criar a curva ABC, por faturamento ou por volume de vendas. E obviamente isso aqui vai impactar, porque na hora que um produto tiver no encalhado, mas ele for um produto com ticket médio alto, pode ser que uma venda dele já faça ele subir para a curva A, porque o valor do faturamento dele é um valor que, somado dentro da sua conta, vou dar um exemplo aqui, vai, você vende produto com ticket médio aí de R$150. Beleza, tem um monte desse produto. E esses caras vendem todo dia. Você tem um produto no seu estoque que custa 5 mil, beleza? Os produtos de R$150, você tem 100 vendas aí, né, por semana, show de bola. Esse cara de 5 mil, se ele vender uma vez, ele já representa muito perante esses caras de 150 que vendem todo dia. Então, a depender da forma que você configura a ferramenta, na regra por faturamento ou na regra por volume de vendas, uma venda num produto de curva E pode ser que ele já se transforme em curva A. Então ele já sairia de uma regra de 3 para uma regra de 15, tá? Mas, mais uma vez, não existe o certo ou errado, você tem que entender ali o que é melhor para você, tá bom? E aí nós temos aqui uma primeira situação que é extremamente relevante, que é sobre a questão do catálogo. Eu sempre vou estar num delayzinho aqui, tá, galera? Não que eu sou atrasado, eu costumo chegar atrasado nos lugares, mas aqui eu sou meio rápido até. Inclusive, minha esposa estiver me assistindo, ela vai concordar comigo que eu costumo atrasar um pouquinho. Menos quando eu vou sair para jantar com você, né, meu amor? Que aí eu nunca atraso, porque eu sou um cara fera nessa parte. Mas vamos lá. O pessoal tá falando aqui, curva E temos, kkkk. Adriana, olha lá. O Lembo também falou, temos, né? Tamo junto. Eu sei, curva E... Na verdade, acho que curva E é o que a gente mais tem, né? Vamos falar baixinho entre nós aqui, para ninguém ouvir. Mas vamos embora. Aqui nós estamos falando de uma margem mínima para ganhar catálogo. Por quê? A ferramenta ela consegue separar os seus anúncios tradicionais dos seus anúncios de catálogo. Se você está assistindo esse conteúdo e você não sabe a diferença entre um anúncio de catálogo e um anúncio tradicional, eu não só recomendo, como eu falo, meu amigo, muito cuidado, porque você pode estar deixando a sua operação morrer ou você está tendo mais dificuldade do que você deveria se você não souber diferenciar o que é um anúncio tradicional e quais são as possibilidades de visibilidade que você tem no tradicional e
o que é catálogo e quais são as possibilidades de visibilidade que você tem no catálogo, tá? Eu não vou, o assunto do dia não é esse, então nós não vamos focar nesse assunto, mas eu preciso que você saiba que a ferramenta consegue diferenciar esses anúncios e você pode criar regras de precificação também com essa diferenciação, tá bom? Aqui a gente está criando essa regra por curva, ela vale para os anúncios tradicionais, ok? Se você quiser que ela valha também, que ela passe a valer, desculpa, para os anúncios de catálogo, aí eu vou te mostrar depois uma outra configuração. Se você quiser que ela olhe a curva e depois olhe se é catálogo. Mas via de regra aqui, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar aquela curva ABCEN, tá? Para olhar os seus anúncios tradicionais. E aqui você vai selecionar um percentual que você quer quando o anúncio for catálogo. Porque, cara, eu nem vou falar agora, mas quando for catálogo, a ferramenta tem muitas expertises já aplicada, tem muitas coisas bem legais que já está embarcada no código dela, na própria inteligência artificial interna dela. E aí ela vai sempre fazer com que você seja possivelmente o ganhador daquele catálogo, se estiver com a margem de contribuição que você escolheu para aquele anúncio, se estiver dentro da regra que você escolheu. Só que ela nunca vai ser, de repente, o mais barato. Ela sempre vai buscar o melhor posicionamento para você. Por quê? Ela não só abaixa o preço, ela também consegue subir o teu preço buscando você ficar menos distante da segunda posição. Eu vou fazer só uma explicação bem rápida aqui para a gente não perder essa questão da configuração. Vamos supor que eu configurei aqui para 3%, que é uma margem baixíssima, é uma margem assim ruim, tá? Vamos colocar essa referência aqui. Porém, o meu 3% é o meu mínimo. Não significa que ele vai vender todos os meus anúncios com 3%. É até onde ele pode chegar para ser ganhador daquele catálogo. Só que vamos supor, você colocou aqui 3% e o catálogo lá, o ganhador agora, nesse momento, ele está com 10%, o seu preço não vai ser com 3% de margem. Porque ele vai analisar o valor do ganhador e ele vai pegar o valor que o Mercado Livre está pedindo para tirar aquele cara do primeiro lugar. Vamos supor que aí ficasse com uma margem de 9 ou 8, beleza? Então não é esses 3 aqui. O 3 é o mínimo, até onde ele pode ir na competitividade. Só que diariamente a ferramenta tem uma inteligência que ela também sobe o seu preço para que você consiga verificar se você não está deixando dinheiro na mesa. Porque às vezes ontem era necessário vender esse produto por R$100. Porque tava o Pedrinho lá da ponta da praia, tava queimando, cara, eu vou brigar com ele, a gente vai chegar aqui numa precificação mais acirrada. Só que hoje acabou o estoque do Pedrinho. Pedrinho não tem mais produto no estoque dele. E por que você vai continuar vendendo por R$100, sendo que a briga era entre você e o Pedrinho, e o próximo cara tá por 150? Você tá deixando por produto, por venda, R$50 na mesa. Eu acho que isso é um dos maiores valores da ferramenta, acho que isso aqui é uma das coisas que ela mais agrega na operação. Que não é você vender mais barato, é você ser mais competitivo no mínimo necessário para que você consiga vender aquele produto, tá bom? E é óbvio, quanto mais você conseguir ser competitivo, de acordo com as análises que você fez aí, com a contabilidade, ou você mesmo chegou nos seus números e falou, cara, para eu ganhar dinheiro aqui eu posso ir até tanto. Você vai ser de forma automática. Tem um detalhe, tá bom? Que isso aqui não pode ser esquecido. Para que ela faça esse ajuste na madrugada, né? Depois eu vou explicar sobre horários dela e tal. Mas para que ela faça esse ajuste, para você ser o mínimo necessário do catálogo, ela precisa estar na versão automática, porque você precisa permitir com que ela envie os seus preços para o Mercado Livre. Senão ela até vai atualizar na tela aqui para você, só que não vai refletir lá. Então você teria que ficar vindo aqui e fazendo esses envios manuais. Então, para funcionar essa estratégia que eu citei aqui agora, que é a estratégia de ser competitivo até X%, mas ao mesmo tempo olhar as outras posições dos concorrentes para também aumentar o meu preço e eu conseguir vender no mínimo necessário, não é o mais barato, e sim o mínimo necessário, ela precisa estar ligada na versão automática, que aí sim ela comunica de forma intermitente com o Mercado Livre, tá bom? Bom, para a gente avançar aqui,
a parte de imposto que você vai colocar, qual que é a alíquota de imposto que você considera sobre a tua operação. Aqui tem uma questão muito importante, se você está assistindo esse conteúdo, você que está na live com a gente aí, pô, mas eu estou no regime tributário, lucro presumido, lucro real, né? Tem um regime especial aqui, eu tenho um benefício XYZ. É assim, a ferramenta, ela serve sim para você que está dentro desses regimes especiais, fazer a sua precificação. Porém, você precisa lembrar que lá no Mercado Livre você não pode ter um preço para cada estado, você não pode ter um preço para cada pessoa. Então, o teu preço vai ter que ser o mesmo. O que você pode fazer é criar regras por produtos e aí sim você consegue ler, nesse produto aqui eu compro de tal estado, então eu tenho um benefício tal. Enfim, na venda eu tenho base de ICMS reduzido e tal. Você cria regras onde você consegue mexer na precificação por anúncio. Mas assim como no Mercado Livre ele não permite você ter um preço por estado, pensando em DIFAL, pensando em outras coisas, não faz sentido a gente criar aqui na ferramenta situações onde você possa diferenciar. Porque lá no Mercado Livre não é permitido diferenciar. É um preço para todo o Brasil e é assim que é a regra, é assim que a gente tem que trabalhar. Então, voltando para a galera que acho que é a grande maioria que está no regime do Simples Nacional, você vai colocar aqui a sua alíquota de imposto aí que você paga todos os meses lá, o PGDAS, né? A galera que tá no Simples sabe muito bem aí que tem um percentual lá que você paga sobre o teu faturamento, então você traz para cá a sua alíquota efetiva para somar na sua precificação e na hora que você realmente puxar a tua DRE ali, você vê que você teve dinheiro para pagar o custo da mercadoria, você teve dinheiro para pagar o imposto, o Mercado Livre já reteu na fonte os percentuais dele, que é de comissão e frete, e realmente sobrou para você um valor ali para você também colocar o pão de cada dia na sua mesa, porque isso é importante demais, tá bom? Aqui, se você vai colocar o custo do seu produto pelo SKU, pelo MLB ou por um código personalizado, tá? Assim, 99,9% a gente utiliza pelo SKU do anúncio, que é algo que eu recomendo, né? Dentro da nossa metodologia, você tá vendo esse conteúdo aqui, eu já iniciei a live a todo vapor, talvez não tenha nem me apresentado, mas imagino que você me conheça, eu sou o André Veloso, consultor oficial do Mercado Livre, e a gente tem uma consultoria, temos trabalho também de mentoria em grupo, assessoria, enfim. Em todos esses trabalhos a gente tem uma metodologia criada, algo que é validado, é algo que já tem aplicações diversas no mercado e ela realmente funciona, porque ela, inclusive, ela foi assinada, né, e avalizada pelo próprio Mercado Livre. Então, todos os seus anúncios devem conter um código que na verdade ele referencie o produto, tá bom? Por quê? Porque você pode ter 20 anúncios do mesmo produto, não tem problema. Só que se for o mesmo produto, ele precisa ter um código único, para na hora que você for fazer um trabalho igual esse, de fazer uma precificação, você consiga centralizar. Então eu tenho 20 anúncios, mas o custo é o mesmo. Então eu não preciso ir lá ficar digitando o custo de cada um. Eu coloco um custo do SKU, que é o código individual daquele produto, e ele pega esse valor para todos. A mesma coisa vai ser para o seu estoque, para você fazer integração. A mesma coisa vai ser para você gerenciar relatório, para você saber o lucro ali, poxa, então esse aqui vendeu no prêmio num valor, no clássico num valor, no full no outro valor. Beleza, na hora que você vai fazer um relatório, de repente não é por anúncio que você tem que olhar, é por produto. Como é que você faz isso? Tendo o código SKU, tendo aí de repente um ERP que você cadastre todos esses itens para você fazer uma gestão de uma forma mais unificada, tá bom? Então, mas se por acaso você não tiver isso, fala, não, eu quero determinar ali aquele MLB tal, que é o código do anúncio do Mercado Livre, eu paguei tanto, eu tenho 10 anúncios na minha conta, não tenho necessidade de ter ERP ou código de produto, eu mesmo sei ali quanto custou cada um daqueles produtos. Você pode selecionar aqui também que você vai ter possibilidade de colocar o custo pelo MLB. Ou se você não tem o código lá no Mercado Livre, o código do SKU no Mercado Livre, e você quer fazer essa relação aqui dentro, se você quiser informar, ó, para esse anúncio aqui, é um código personalizado que eu estou criando aqui, então vai ser uma relação manual. Então eu quero digitar esse código aqui dentro para ele buscar na minha base de custos, que eu vou falar daqui a pouquinho, vai ser o último tema que nós vamos falar hoje aqui, que é sobre a base de custos, tá? Falei até para vocês que a gente ia fazer essa reunião de forma sequencial, porque a ideia é a gente não pegar tudo e explodir tudo de uma vez, porque são muitos temas, são muitos detalhes, então a gente tem que ir aos poucos construindo tudo isso daqui e também explicando o porquê de cada coisa, as possibilidades que a gente tem, tanto para cá quanto para lá, para que todo mundo consiga
usar a ferramenta da melhor maneira possível, beleza? Mas se você tem essa questão do código manual, você também pode colocar aqui que vai dar certo também, beleza? Se você quiser utilizar um custo fixo na operação, até tinha falado lá agora há pouco, né? Pô, então você, fora o valor do produto, né? Até aqui no bloquinho a gente falou sobre custos adicionais aqui, né? Ó. Então, os custos adicionais em valores ou percentuais, você pode escolher aqui, tá? No meu caso aqui, eu estou usando um valor que a gente paga para a ferramenta de hub, para ela fazer o gerenciamento do nosso estoque, dos pedidos e tal. Então, eu já adicionei, tá? Mas se você falar, não, o meu é em percentual, eu quero que você some mais 2 ou 3% aí, que é os valores que eu preciso pagar aqui uma comissão, preciso, sei lá, reservar um dinheiro ali que eu sei que vai ter custos de devoluções, eu já fiz uma média aí, e eu sei que pelo menos 3% do valor que vende, eu preciso deixar destinado para outras verbas ali, que não é o lucro, né? Porque a ideia da ferramenta é que você consiga enxergar o lucro real em cada um dos seus anúncios, ou pelo menos precificar pensando numa ideia de lucro efetivo de cada um dos seus anúncios. Então você também pode adicionar. Vamos ver se acho que daqui a pouco ele volta. Deu uma caidinha. Deu uma caidinha. Talvez seja a internet. Deu uma caidinha. Talvez seja a internet. Se vocês estiverem me ouvindo, me vendo aí, só dá um salve aqui pra gente validar. Porque eu acho que deu uma caidinha. Ei, som. 1, 2, teste. Pronto, voltou, né? Então vamos embora. Então a gente vai falar sobre como colocar os custos aqui, tá? Nós temos aqui dentro também da ferramenta, ainda na parte de conexões, a opção de conectar o custo, né? Você pode fazer integrações com os RPs mais utilizados aí no online, né? Que é o Bling e o Tiny, ou você pode trazer isso de uma planilha secundária, né? Então você pode basicamente, deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar. Bom, eu vou criar uma do zero aqui só para demonstrar que é muito simples, né? Se você quiser, se você não tem um RP igual comentei ali, o Bling ou o Tiny, e você precisa, né, colocar esses custos organizados por SKU, basicamente você vai fazer isso que eu vou mostrar aqui agora, tá? Você vai abrir uma planilha do Sheets também, que é só você digitar planilha aí que ele já abre dentro do seu Gmail, tá? É importante, obviamente, você renomear essa planilha aqui para você depois encontrar ela fácil aí no seu banco de dados. Então, custos dos produtos, beleza? Aí aqui você vai digitar o código, vou até já focar mais fácil aqui, SKU, tá? O nome do produto para você identificar ele rápido e o custo correlativo. Vamos supor que o SKU do produto seja o código 100, depois eu tenho o 101, esse daqui, eu vou colocar qualquer coisa aqui, copo de vidro, tá na minha frente aqui, e esse aqui é uma caixa de som, um exemplo. Aí o custo dessa mercadoria aqui, esse copo de vidro é R$5 e a caixa de som é R$100, tá? Feito isso, você vai pegar esse link aqui, esse processo aqui ele precisa estar compartilhado com qualquer pessoa com o link, né? No caso, para a própria ferramenta poder ter acesso a ela, tá? E editor, você copia esse link aqui e você traz aqui para dentro, da ferramenta, colando, né? Colando o link aqui, o nome da aba, no caso, ó, aqui é página 1, eu até vou renomear aqui, eu vou colocar custos aqui para ficar mais fácil. Custos, mesmo nome ali, né? E aí você vai falar aqui também que ela está na aba de custos, tá? O SKU do produto, que é o código, está na A, o nome do produto está na B e o custo efetivo do produto está na C. Feito isso e colocado aqui para conectar, ela vai vir dentro dessa ferramenta e vai importar esses valores que você colocou aqui. Feito isso,
ela consegue, com o próprio código, vamos supor que esse produto aqui seja o código 100, ela vai reconhecer que esse SKU aqui que você vinculou lá no Mercado Livre, né, lá dentro do Mercado Livre, com o código 100, ela vai conseguir reconhecer que esse produto custou os R$ 5 aqui que eu comentei, e aí sim ela consegue, através do valor da venda, ela consegue achar, né, na API, frete, comissão, o seu imposto, vai fazer toda essa correlação e te mostrar a margem de lucro efetiva em cima desse produto, tá bom? Então, a parte de colocar os custos na planilha externa e importar ali para dentro, também faz parte daquele trabalho que a gente falou que a gente desenvolve junto ali da instalação. Você não precisa ter tanta preocupação com isso. Ô Caio, não fala isso, pô. Sunway, a melhor internet do Brasil e do mundo. Ai, Caio, você é terrível, cara. Mas enfim, dessa forma a gente consegue fazer com que a ferramenta tenha ali as informações do custo da nossa mercadoria. A galera que usa o RP igual o Sizemp, que a gente usa e tal, a gente já desenvolveu uma integração própria, então não se preocupa que a gente mantém o lance lá da integração que já foi criada, é só abastecer essa versão nova aí que vai funcionar tudo corretamente, tá bom? E se você usa o Bling ou o Tiny, ou até mesmo outro ERP e você quer verificar se dá para fazer uma integração, chama a gente aí que a gente dá um jeito e vai tentar rodar essa questão, tá bom? Bom, para encerrar, porque aí na próxima conexão a gente vai voltar a falar das configurações avançadas, eu só quero mostrar uma coisa aqui, porque de repente você já pode deixar preparadinho para a próxima, né, para a próxima live que a gente for fazer, se você quiser ir acompanhando na sua própria ferramenta aí. Se você tem outras contas no Mercado Livre e você não quer que uma conta faça competição com a outra, né? Pô, vai estar no catálogo as minhas duas lojas, eu vou fazer com que uma baixe o preço da outra. Não faz muito sentido. Então você pega lá pra gente o nickname, né? O nome que você usa lá no Mercado Livre e você pode deixar anotado, ou a gente na instalação a gente vai incluir aqui para que as suas contas não fiquem competindo uma com a outra, tá bom? Isso faz com que você também tenha possibilidade de confirmar o lucro de repente de uma outra conta, enfim, também é uma forma de você conseguir usar a ferramenta. Beleza? Mas é óbvio, né, que para as duas funcionarem com todas essas expertises aqui de ganhar o catálogo no mínimo possível, ativar promoção, que a gente nem vai conseguir aprofundar tanto hoje, vai acabar ficando para a nossa próxima conexão. Nós vamos precisar que as duas contas tenham a ferramenta. Então, se você tem mais de uma conta e você entende que a ferramenta precisa estar precificando em todas, fala com a gente aí que a gente também consegue fazer algo bem legal e você também pegar mais versões aí para sua mais uma base, né, para você instalar nas suas outras contas, beleza? Bom, então eu encerro por aqui hoje, porque a ideia é realmente fazer algo mais pautado. Eu tenho muita certeza que muita gente que está assistindo esse conteúdo aí ainda não atualizou as versões, então a gente vai acabar conversando de como fazer, ou se quiser aguardar, as versões anteriores elas não param de funcionar, então se você tá rodando aí, tá indo bem, você quer manter, não tem problema, vai fazendo treinamento com a gente aqui, a gente vai explicando, porque realmente mudou bastante coisa, tá? E aí a gente vai poder explicar como é que ficou agora as regras, né? Porque a gente aumentou muito a possibilidade de fazer regras de precificação. Então eu quero que você esteja tranquilo para fazer a migração na hora que você entenda que você já tem conhecimento suficiente para sair de uma versão que de repente você já está usando há alguns meses aí, as coisas já estão funcionando, para essa versão mais nova, que você vai ter que readequar algumas questões ali de usabilidade, porque ela é um pouquinho mais... talvez não seja burocrática, ela é até mais prática, só que para ela ser mais prática você precisa criar as tags, você precisa criar essas regras antes, que na versão 4 era um pouquinho mais rápido. Então, se você quiser continuar usando as versões anteriores e fazer essa migração um pouquinho mais para frente, não tem problema, que também vai funcionar da mesma forma, tá bom? Eu vou encerrar por aqui hoje e a gente volta na
próxima quarta-feira. Então a ideia é toda quarta-feira a gente ter uma live aqui para falar sobre a ferramenta de precificação e obviamente não só de configuração igual eu fiz hoje, né? Mas a gente poder falar de estratégias, de novas regras, de novas possibilidades. A gente dentro de uma mesma versão, às vezes a gente acaba ali fazendo algum ajuste ou outro. Eu sempre vou trazer em primeira mão aqui para vocês. Então, se possível, deixa essa agenda disponível pra gente aí toda quarta-feira, 4 da tarde, a gente vai estar conectado, beleza? Galera, mais uma vez agradeço a presença de cada um de vocês. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. A galera participou bastante do chat. Meu WhatsApp aqui tem bastante mensagem. Quem curtiu aí, ó, o pessoal já tá falando quarta vai ser feriado, boa. Vamos ter que readequar então, hein? Bacana. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou definir essa data para não precisar fazer no feriado. E aí eu mando para todo mundo aí, para todo mundo antenado e a gente poder estar conectado, tá bom? Se você gostou do conteúdo, se você tá curtindo aí esse trabalho que a gente vem fazendo de conexões e tal, trazendo a galera para poder pegar as informações aqui o mais prático possível, manda lá pra gente no WhatsApp lá, dá uma força, ó, pô, gostei, participei, eu não assisti tudo, manda pra mim o link, tive que sair aqui e tal, independente de qualquer coisa, comunica com a gente lá pra gente saber que você esteve aqui com a gente e estava pegando aqui esse conteúdo. Se você também ainda não tem a ferramenta e você quer adquirir, fala com a gente lá que a gente vai fazer algo realmente muito especial, beleza? Olha lá, o Denis tá falando aqui, feriado também trabalha. Não sei se é o Denis ou o EC, mas... mano, aqui nós trabalha 24/7, né? Isso aí não é problema pra nós. Mas a gente sabe que feriado tem muita gente que gosta de dar uma descansada aí. Então, pra não fugir de um fluxo natural aí, de repente a gente ajusta essa data, faz na terça, né? De repente podemos fazer na terça aí. Mas eu aviso sim. Ó, o EC já mandou aqui, ó. Boa, cara. Boa, boa. Show de bola, EC. Vamos falar assim, a gente organiza aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Com muito carinho eu me despeço. Uma ótima semana aí, temos ainda quinta e sexta para vender. Que você venda muito, que você venda bem, que a ferramenta também possa te ajudar a chegar na melhor precificação possível aí